Prezadas irmãs, prezado bebê, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Mãe Maria Santíssima. Hoje, 15º domingo do tempo comum, a liturgia nos propõe como primeira leitura um trecho do profeta Amós. Amós era pastor, era criador de gado e cultivava sicômoros. Sicômoro é uma árvore. Mas ele foi chamado por Deus, lá do reino de Judá, onde ele morava, perto de Jerusalém, para o reino do norte, cuja capital era Samaria. E foi lá para profetizar, e lá ele passou a incomodar o rei Jeroboão II, que era um rei mau, idólatra. Começou a dizer que aquele povo seria castigado pela espada e pela deportação. Então, o sacerdote que servia o santuário de Betel, lá no Reino do Norte, veio falar com Amós e disse: vidente. Vidente é aquele que tem visão. É assim que às vezes se chamavam os profetas. Mas aqui pode ser uma maneira de falar pejorativa, como se fosse visionário. Sai e procura refúgio em Judá, ou seja, volta para a tua casa, onde lá possas ganhar o pão e exercer a profecia. Amazias pensava que Amós fosse profeta por profissão e que ele ganhasse dinheiro profetizando. Mas em Betel não deves ficar, porque aqui fica o santuário do rei e a corte do reino. E Amós replicou: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou pastor de gado e cultivador de sicômoros. Quer dizer, eu não sou profeta por profissão, eu não escolhi isso. Eu fui chamado. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho e me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Quando Deus chama Israel de meu povo, ele está recordando da sua aliança que fez por meio de Moisés. E aquele povo está sendo um povo mau, não está sendo fiel à aliança. Por isso Deus envia profetas. Mas, como vocês percebem, os profetas não são bem recebidos. Amazias, que era um sacerdote daquele reino do norte, para onde foi enviado Amós, não trata bem o profeta e manda que ele vá embora para casa. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, contém um trecho muito rico, um trecho de glorificação a Deus pelas suas bênçãos, porque Deus nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais. Quais foram essas bênçãos? Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis no amor. Como é esta santidade? Esta santidade se dá pela filiação divina. Nós nos tornamos filhos adotivos pelo batismo e assim recebemos a graça, e a graça nos torna santos. Esta santidade é a participação na própria santidade de Deus, porque a graça é a vida de Deus em nós. Pelo sangue de Cristo, nós fomos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Veja quanta bênção. Ele quis que nós fôssemos santos, que nós fôssemos filhos adotivos, que nós fôssemos perdoados dos pecados, que nós recebêssemos a graça abundantemente. E tudo ele fez segundo o desígnio da sua vontade, para recapitular em Cristo todo o universo. Tudo que está no céu e na terra agora vai ser recapitulado em Cristo, que é o Filho de Deus. Nele também nós recebemos a nossa parte. Quando Paulo fala de nós, ele quer se referir aos judeus, porque Paulo é judeu. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. O povo de Israel esperava pelo Messias. Paulo pertencia a esse povo. Então Paulo se inclui entre aqueles que estavam sendo predestinados a receber essa bênção. E os que não são judeus?
Paulo está escrevendo para os efésios, que não são judeus. Nele também vós, não judeus, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. O Espírito Santo foi um selo que nos marcou no dia do nosso batismo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor de sua glória. O Espírito Santo é como a garantia de que nós receberemos o céu. Quando um comerciante entrega uma mercadoria, mas ele tem medo de que você não venha pagar, ele exige um sinal. O sinal é um adiantamento do pagamento. Não é o pagamento todo, mas é um sinal. Este sinal também é chamado de arras. Arras ou sinal. Aqui o Espírito Santo é comparado a isso. O Espírito Santo já nos foi dado no dia do nosso batismo como um sinal, como uma garantia de que nós vamos receber o céu como herança. Por isso a tradução aqui foi penhor, mas penhor é diferente. O penhor não é um adiantamento do pagamento. Se você quer um empréstimo na Caixa Econômica e penhora uma aliança de ouro, a aliança fica lá até você devolver o empréstimo. Depois você recebe a aliança de volta. O Espírito Santo que nos foi dado não será tirado. Ele vai continuar conosco e nós receberemos, além disso, a visão de Deus face a face. É diferente. É uma garantia, mas é uma garantia que não será tirada depois de nós. Nós recebemos o Espírito Santo como penhor da herança que nos está reservada. Tudo isso são bênçãos, bênçãos, bênçãos. E São Paulo anuncia essas bênçãos para os efésios. E nós, abençoados pelo batismo, temos o dever de anunciar essa bênção aos outros, que não conhecem e que não se salvam por falta de conhecimento. Jesus, no Evangelho, envia os seus discípulos 2 a 2 para evangelizar e dá a eles o poder de expulsar demônios e de curar doenças. Dá a recomendação de eles não levarem nada, a não ser um bastão. O bastão serve para você marcar o passo da sua viagem e também serviria, se você fosse um pastor, para apanhar uma ovelha perdida. Bastão, cajado, nada mais do que isso. Nem dinheiro, nem pão, nem 2 túnicas. E onde é que eu vou morar? Vocês vão ficar hospedados em alguma casa. E vão ficar naquela casa até sair da cidade. Vão viver da providência divina, confiando nela. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos quiserem escutar, lembremos do que fez o sacerdote Amazias contra o profeta Amós. É muito grave não escutar um enviado de Deus. Quando sairdes, sacudi a poeira dos vossos pés, como testemunho contra eles, porque o chão de uma cidade que não acolheu um profeta é uma terra impura, que não merece estar grudada aos pés do missionário. Ele tem que sacudir. É muito grave não escutar um enviado de Deus. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não devemos esperar que Deus nos fale pessoalmente. Ele fala por mensageiros. A Maria Santíssima ele falou por meio de um anjo. Nós também temos um anjo da guarda, mas nós não vemos. E existem pessoas que Deus envia até nós como se fossem anjos, para nos corrigir, para nos aconselhar, nos convidar, nos castigar, porque nós também merecemos castigo, e nós temos que acolher tais pessoas que são enviadas por Deus para o nosso bem e falam em nome de Deus. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Converter quer dizer mudar de direção. Você está numa embarcação ou então num avião e você faz uma conversão à direita, quer dizer que você vai mudar a direção. Conversão é uma mudança de rumo. Você estava indo para um lado, vai para o outro. Você estava indo em direção ao pecado, vai para a graça. Estava se afastando dos mandamentos,
volta para a lei de Deus. Isso é a conversão. E os discípulos expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Esta unção com óleo para curar doentes, aqui já é um sinal de um sacramento que Jesus vai instituir, que é o sacramento da unção dos enfermos. Quando alguém está doente, nós devemos chamar um padre para que ele unja o doente com óleo na testa e nas mãos, para que assim ele fique bom, para que seus pecados sejam perdoados, para que as suas dores adquiram um merecimento extra para a expiação das penas temporais devidas aos seus pecados. O sacramento da unção dos enfermos é pouco valorizado entre os católicos. Muitas vezes chamam os padres para fazer o funeral e esquecem de chamá-lo para curar o doente. Não precisa esperar que o doente esteja nas últimas. Basta que seja doente, porque o sacramento não é para matar, mas para salvar. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, não queria restringir-se àqueles 12. O mandamento de enviar é também a nós. Todos nós, batizados, incorporados ao corpo de Cristo, que é a Igreja, se somos verdadeiros batizados, somos enviados. Não devemos nos pretender salvar sozinhos, temos que salvar os outros também. A Igreja é apostólica, e apóstolo quer dizer enviado, porque ela foi designada por Cristo para salvar a todos. E aqueles que não se salvarem, não será por vontade da Igreja que se perderão. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas para conhecer é preciso que alguém ensine, que alguém pregue. Como é importante aprender a verdade e transmitir a verdade, porque ninguém ama aquilo que não conhece. É preciso conhecer para amar. Para amar a Deus, é preciso conhecê-lo. Para fazer a vontade de Deus, é preciso aprender os seus mandamentos. E todos nós agora temos esse dever. Quando sairmos daqui, precisamos evangelizar o meio em que nós estivermos, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, a nossa escola. Todos devem receber os benefícios da nossa presença, da nossa pregação e também do nosso exemplo, porque o exemplo fala mais do que as palavras. A palavra é importante e é um erro ficar em silêncio quando se deve falar, mas nós pregamos mais pelo testemunho da nossa vida. Se a gente fala e a nossa vida fala junto com a nossa voz, as nossas palavras têm mais efeito. Que Maria Santíssima, que sempre se ocupou da igreja primitiva, rezando com os apóstolos, enquanto eles estavam esperando a vinda do Espírito Santo, que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima.